Então, meus amigos, enfim, tivemos a revelação completa do hardware do PlayStation 5. E o que eu já posso adiantar é que o sistema de refrigeração é o mais robusto já feito na história dos PlayStation. Bora dar uma olhada. Então, pessoal, hoje a Sony publicou um vídeo PlayStation 5 Teardown, ou seja, desmontando o PlayStation 5. Primeiramente, eu quero agradecer a todo o pessoal que me enviou. Eu estava no trabalho na hora, enfim, mas agora estamos aqui e a gente vai assistir o vídeo junto, eu comentando alguns pontos que eu acho importante. Então, sem enrolação, já vamos começar. Então aqui a gente já vê o PlayStation 5, né, que a gente já conhecia. A gente vê que é um console bem grande. E quem está com o aparelho é o Yasuhiro Otori, que é do departamento de design de hardware da Sony. Aqui as medidas oficiais que a gente já conhecia também. Console bem grande, com 39 centímetros de altura, 26 de largura. Esse tamanho é ligado diretamente à refrigeração do console e aqui ele destaca o desempenho e os baixos níveis de ruído. As portas USBs, que também a gente já conhecia, a USB tipo C de super velocidade a 10 GB por segundo, a USB tipo A de alta velocidade, parte traseira do console mais duas USBs, porta LAN, Ethernet e HDMI 2.1. E também a entrada de força. Aqui nós já temos a revelação que a entrada de ar é na parte da frente do console. Então agora aqui ele vai começar a desmontar, desmontando ali diretamente a base, que sim é o parafuso que a gente tinha adiantado antes, né? E aí uma parte interessante, ó, quando você desmontar, às vezes para usar ele na horizontal, tem um lugar correto para você guardar esse parafuso para não perder. Ainda fecha ali, cara, legal. Para usar na horizontal, tem ali as garrinhas, você vai poder utilizar na horizontal ou na vertical. Mas a gente vê pelo desenho do console que ele foi pensado para ser usado na vertical. Mas caso você não tenha espaço, aqui ele tirando a carcaça exterior e como também a gente já tinha adiantado, você desliza e retira ela. A outra parte também, você desliza e tira facilmente essa carcaça exterior. E aqui a gente já vê o cooler. E uma curiosidade, esse cooler recebe ar dos dois lados. Então o console é totalmente vazado na parte do cooler, recebendo o ar de ambas as partes e jogando para fora pela parte traseira. Aqui ele comenta sobre os filtros de poeira que tem no sistema, aqui e aqui. Então aqui ele indicando os pontos onde a poeira se acumula e facilmente você pode retirar essa tampa para fazer a limpeza ali. Bem fácil mesmo. E aqui ele mostra o compartimento para o SSD NVMe PCI Express 4.0. E é no mesmo local que a gente tinha adiantado naquelas fotos vazadas. Essa parte de cima aqui, facilmente você abre a tampa e encaixa aqui para expandir a memória do PlayStation 5. Que ele já tirando o lacre, né? O lacre é interno. Você vai poder tirar aquelas partes sem ter lacre nenhum. Bem fácil de retirar o cooler também, cara. Muito fácil. E aqui a gente vê o tamanho, o Big Cooler, cara. 120 milímetros e 45 milímetros de espessura. Então sim, é um senhor cooler. É um cooler grande mesmo e gera uma enorme circulação de ar no console. Aqui ele já tirou a carcaça interna. Aqui a gente vê o drive, leitor de disco, somente nas versões com leitor, né? E ele fala que a blindagem é de dupla camada para poder reduzir o barulho do drive funcionando, cara. Aqui a gente vê um módulo que terá o Wi-Fi 6, também controla a questão de comunicação com os controles, Bluetooth 5.1, né, tá dizendo ali. Aqui ele removeu a blindagem e a gente já pode ver um heat pipe aqui para dissipação das fases na parte de trás da placa. Essas fases aqui, aquele dissipador direto naquela blindagem superior, são para isso, para refrigerar essas fases de alimentação. Aqui a gente já pode ver os módulos de memória, tá tirando o clamper aqui do processador, né? E tá aí a placa como um todo. A gente viu que é uma placa grande, cara. Então olhando a placa aqui de início, a gente vê aqui o conector da fonte, a gente vê um microcontrolador aqui que parece ser já do HDMI, está mais próximo aqui. Esse aqui é o microcontrolador equivalente ao CXD do PlayStation 4, que é o South Bridge, que controla as funções básicas do aparelho. Mas, cara, olhando assim de início, a gente vê minimalismo. Apesar da placa ser grande, sim, a maioria dos componentes estão todos em circuitos integrados. Poucos componentes na placa. E, logicamente, a gente vê aqui o destaque da placa é a APU, que reúne tanto o processador, e aqui confirmando que a gente já sabia, que virá com arquitetura Zen 2 e opera até 3.5 GHz. 8 núcleos, 16 threads. Aí aqui a gente pode ver com mais detalhes o tamanho do die e a GPU com a frequência
altíssima de 2.23 GHz que entrega até 10.3 teraflops. Os módulos de memória que ele virá com 16 GB GDDR6 e aqui a gente vê o tão falado SSD totalmente integrado na placa. Então a gente vê aqui os módulos de memória. Do outro lado da placa também tem módulos de memória, somando 825 GB. E esse aqui é o controlador que gerencia tudo isso, entrada e saída de dados. Taxa de transferência de 5.5 GB por segundo e a taxa comprimida chega até 9 GB por segundo. É insanamente rápido isso, cara. E aqui nesse ponto ele comenta o quanto essa frequência altíssima fez com que o processador chegasse a altas temperaturas. Logicamente, quanto a frequência é mais alta, a temperatura também sobe. Mas que para resolver o problema, corroborando com os rumores, o PlayStation 5 usa metal líquido. Então, ou seja, não teremos pasta térmica e sim metal líquido para fazer essa condução de calor entre o processador e o dissipador. Essa parte preta aqui por fora é um polímero térmico. Só para ter uma base de comparação para quem não conhece, se você pegar uma pasta térmica de alta qualidade, como por exemplo a Master Gel Maker, ela tem um fator de condutividade de calor de 13. O metal líquido tem acima de 50. Quanto maior, melhor. Mais propriedade na condução de calor. Então o metal líquido chega a 53, 55, cara. Então isso realmente faz com que o dissipador trabalhe de uma maneira muito mais eficaz. Insanamente mais eficaz. Então a gente vê aqui sim, é metal líquido mesmo. Os dissipadores para usarem essa tecnologia têm que ser de cobre. Outro fator importante do metal líquido é a durabilidade. É muito superior ao da pasta térmica. Então provavelmente neste console a gente não vai precisar ficar trocando isso. E ele comentou que fizeram vários testes por mais de 2 anos até chegar no processo ideal de lançamento. E aqui a gente vê o mega dissipador do PlayStation 5, cara. Com vários heatsinks. Ao contrário do que os rumores falavam, não será a câmara a vapor. Porém, o sistema de heatsink é tão robusto que eles comentam que atinge o mesmo desempenho. E aqui a gente pode ver os heatsinks, ó. Essa parte de cá é onde fica o processador. E a gente vê ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 heatsinks, cara. Isso é muita coisa. Para base de comparação, o sistema de refrigeração do PlayStation 4 Pro tem 3 heatsinks, cara. Do PlayStation 5 tem 6, além do tamanho deles serem muito maior, ou seja, maior a área de dissipação. Aqui a gente vê a fonte do console, que tem 350 watts, e aqui ele tirando, digamos assim, aquela carcaça, a parte externa ali, né? Aquela parte onde é Black Piano. E aqui a gente pode ver as placas, tanto on-off como a controladora dos LEDs da parte superior. E aqui a visão do console totalmente desmontado, cara. Então é o seguinte, o que a gente pode tirar de conclusão aqui já? Como previsto, o PlayStation 5 sim, esquenta demais. Uma GPU nessa frequência tão alta, logicamente ia gerar calor. Mas o sistema de refrigeração é muito robusto e aparenta aguentar isso aí. Dificuldade na desmontagem, muito simples, cara, realmente muito simples de desmontar. Mas o melhor de tudo, que qualquer pessoa vai conseguir desmontar as laterais e limpar o console de poeira acumulada. Isso é excelente, cara. A gente sabe que um dos principais problemas do PlayStation 4 é sujeira, PlayStation 3 também. Então, sendo fácil a pessoa retirar ali e fazer uma limpeza básica, cara, excelente, faz o seu console durar bem mais. Agora, como técnico, uma coisa que me deixa com um pé atrás nesses consoles de nova geração, não é exclusividade do PlayStation 5, é o SSD integrado na placa. Se um módulo desse aqui der problema, ou controlador, não tem peça de reposição, meu irmão. O SSD é customizado, não tem como você comprar outro. Então, cara, tomara que isso aqui nunca dê problema, pois tanto no Series X como no PlayStation 5, se chegar a precisar de peça de substituição, não acha, cara. Mas se realmente os componentes forem robustos ali e aguentar, não precisa se preocupar com isso. Então, meu amigo, isso é tudo que foi apresentado. Então agora a gente conhece cada detalhe do hardware. O que falta agora é a gente ver o menu, a interface de usuário. Eu creio que logo deve ser apresentado também. Mas de qualquer forma, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações, pois a gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então um forte abraço e até a próxima.